pessoal, gente, está começando mais um vídeo do meu canal e vim gravar hoje contando minha história pra vocês. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o like de vocês pra me ajudar e compartilhem aí, galera, bastante, pra poder ajudar a crescer o canal. E vamos lá pro vídeo. Meu pai conheceu uma mulher chamada Mari. E aí ele conheceu ela, começou a ajudar ela, trabalhar, fazer alguns serviços para ela. E aí ela também ajudou muito ele. Ela ajudou bastante ele em tudo, em médico, essas coisas, em tudo. Ela ajudou ele. E aí eles ficaram muito amigos. Aí meu pai, quando soube que minha mãe estava grávida, aí meu pai conheceu minha mãe, aí começaram a namorar e aí é isso. Quando meu pai descobriu que minha mãe estava grávida da minha irmã mais velha, ele foi na casa dela e perguntou assim: eu posso colocar o nome da minha filha, o mesmo nome da sua filha? Que minha mãe Mari tinha dois filhos, um menino e uma menina. O menino é Léo e a menina é Irlã. E aí ele falou assim: posso colocar o mesmo nome da minha filha, o da sua filha? Aí ela falou: pode sim. E aí ele acabou botando em homenagem a ela, porque ela foi muito boa na vida dele. E aí acabou botando em homenagem a ela. E aí teve ela, ele foi lá pra minha mãe conhecer, pra Mari conhecer, e aí tal. Foi. E aí passou um ano eu nasci, porque eu e o Ilana, a diferença de idade é 1 ano. E aí passou 1 ano eu nasci. E aí ele me levou lá, conheceu e aí tal. Ela já conhecia a gente de bebê, Mari. E aí meu pai e minha mãe se separaram. Eu e Ilana tinha 3 anos, eu tinha 3, Ilana tinha 4. Eles se separaram. E aí minha mãe não tinha condição, minha mãe era muito nova, não tinha condição de ficar comigo e com Ilana. Ela não trabalhava e meus avós tinham expulsado ela de casa por conta da gravidez. E aí ela foi morar com meu pai. Só que como ela foi morar com meu pai, eles terminaram, ela não tinha pra onde ir. Ela não tinha como ficar comigo e com Lana. E aí meu pai acabou ficando com a gente. Só que como ele também não tinha como ficar com a gente e trabalhar ao mesmo tempo, ele deixava a gente na casa de nossa tia. Só que na casa de nossa tia a gente não tinha os cuidados necessários de uma criança, de alimentação, de cuidados, a gente não tinha. E aí meu pai começou a levar a gente para casa de Mari. E aí ela começou a criar amor, apego pela gente e tal, e aí ele levava a gente lá sempre. Passou um tempo, meu pai resolveu dar a gente para ela, para Mari, que resolveu dar a gente para ela. E aí ela adotou a gente. Eu tinha 4 anos e Lana tinha 5 anos. E aí ela adotou a gente. E aí meu pai deu a gente de papel passado e tudo. Meu pai tinha conhecido uma mulher na época, que hoje é a mulher dele, e teve um filho com ela. Aí ele, acho que também por causa disso, a mulher dele não gostava da gente, não gostava muito da gente. E aí ele pegou e deu a gente. Ele deu a gente pra ela. E, gente, foi a melhor coisa que aconteceu assim na minha vida. Foi Mari ter entrado na minha vida. E aí, vamos lá. Aí ele deu a gente, foi na justiça, passou, deu de papel passado a gente. E aí ela passou a ser a nossa mãe. E aí eu não lembro muito porque eu era muito pequena, eu tinha apenas 4 anos. Eu não lembro muito como foi tudo explicado, mas ela já me contou. E aí ela foi crescendo, a gente foi crescendo. Ela trabalhava viajando, Mari trabalhava viajando, minha mãe Mari trabalhava viajando. E aí ela viajava sempre, toda semana para Juazeiro. E aí como ela tinha que trabalhar assim para dar o sustento pra gente, botar a comida dentro de casa, ela deixava a gente com nossa irmã, Lana, que é a filha dela. E aí minha irmã também, que por coincidência se chama Lana, porque meu pai pediu. E aí ficou o quê? Ela adotou a gente e aí ficou 2 Lana dentro de casa. E isso era uma confusão. Quando chamava uma, a outra respondia, era uma confusão. Mas a gente começou a morar, a gente ficava muito com elas. Com minha irmã Lana, a gente ficava muito com ela, porque minha mãe trabalhava. Só que teve um tempo que minha mãe falou: não, eu tô muito afastada de vocês, e aí vamos se mudar para Juazeiro.
Aí decidimos que íamos se mudar. Minha mãe veio antes, ajeitou casa, ajeitou tudo. E aí a gente veio. Ela na época tinha um marido, que esse marido também foi como um pai pra mim, que eu considero bastante. E ela teve, e aí veio todo mundo morar aqui. Minha irmã, meu padrasto, meu ex-padrasto e minha mãe adotiva. A gente veio morar em Juazeiro. E aí ela botou a gente no colégio, ajudou, cuidou da gente, deu todo o carinho a gente como se fosse filha de sangue dela. Ela sempre tratou a gente com a mesma igualdade que ela tratava a filha dela. E a gente cresceu. Quando a gente cresceu, ela falava, tentava aproximar a gente dos nossos pais. E ela falava assim, final do ano vocês vão passar com a mãe de vocês e tal. E aí, gente, como eu e minha irmã a gente foi adotada pela nossa mãe, a gente não teve mais contato com nossa mãe biológica. A gente passou muito tempo sem conhecer ela e sem ela ver a gente. E aí, quando a gente fez... Aí teve um tempo, acho que eu tinha uns 10 ou 12 anos, ela entrou em contato com a gente e conseguiu ter contato com a gente. E aí pediu pra ver a gente. E aí minha mãe falou, vocês vão pra Salvador, passar o final do ano com a mãe de vocês. Primeira vez que a gente foi. A gente foi, passou e tal, depois a gente voltou pra casa. Aí, em dezembro de 2018, minha mãe falou, vocês vão passar de novo com a mãe de vocês no final do ano. Aí vocês voltam. A gente falou, tá certo, a gente vai. Eu e Lana não queria ir assim no começo, porque a gente era muito apegada à nossa mãe, Mari. E a gente não queria ir assim. Aí ela falou, não, vocês vão e tal, pra tentar se aproximar. E a gente pegou e foi. 2018, dezembro de 2018, a gente foi para Salvador. E chegando lá na casa de nossa mãe biológica, a gente passou lá, ficou lá. E aí passaram-se os dias, a gente lá decidiu, não, eu quero ficar aqui agora, viver um pouquinho com minha mãe e a gente vai começar a ficar aqui. Aí a gente ligou para nossa mãe Mari e falou, não, a gente não vai mais morar aí, porque a gente quer ficar aqui e tal. E aí, gente, nossa mãe Mari, que criou a gente, que deu todo o amor a gente, ela ficou muito triste, ela até adoeceu, porque ela amava muito a gente tinha ido embora assim, de uma hora para outra, e aí foi difícil para ela, e acabou de que ela acabou aceitando. Aí a gente ficou morando lá, em 2018, a gente foi para lá em dezembro, aí na virada do ano a gente passou lá e a gente decidiu que não iria mais voltar, e aí ela falou, minha mãe Mari falou, vou mandar as coisas de vocês. Mandou todas as nossas coisas para Salvador e a gente decidiu que ia morar lá. Passando-se o tempo, Lana conheceu o atual marido dela, que é o marido dela hoje. Ela conheceu ele, Marcelo. Ela conheceu ele. E aí ele morava muito perto da nossa casa, da casa da nossa mãe. Ela falou, não, vou morar com ele. Aí decidiu que ia morar com ele e foi. Pegou e foi. Minha mãe não quis, minha mãe biológica não quis, a Alice não quis no começo, mas aí ela pegou e fez de tudo pra ir e foi. E aí ela foi morar lá e acabou que eu fiquei lá com minha mãe e minha família só. E a Ilana foi e eu fiquei. Continuei em casa. Quando foi fevereiro de 2019, eu conheci Kaique. E aí comecei a namorar com Kaique e aí a gente começou a ter um relacionamento sério. E aí todo final de semana eu ia ver ele e ele ia vir me ver. E aí Aí minha mãe se mudou, a gente se mudou pra casa, a gente se mudou pra outra casa. E aí a gente... Só que minha mãe, ela não gostava muito que eu saísse, que eu saísse assim pra festa, essas coisas. Só que eu tinha 14 anos, toda adolescente gosta de sair pra festa. E aí teve um certo dia que eu saí pra um paredão das meninas. Não, eu falei, vou pra casa de uma amiga minha. Ela falou, não, tá certo, pode ir. Aí eu peguei e fui. Aí fui pra casa dela, só que lá a gente começou a bebeu. E aí a gente bebeu muito. Só que eu acabei, como eu não tinha muito costume de beber, eu acabei que eu fiquei bêbada. Aí as meninas me levaram pra casa. E aí eu cheguei em casa e deitei. Aí eu já tava bêbada, eu deitei, fui dormir. E aí minha mãe começou a falar, minha mãe biológica começou a falar que não sei o que tá errado isso. E aí eu levantei. No que eu levantei, a gente teve uma briga muito feia. Foi uma briga horrível, uma briga muito feia. A gente nunca tinha brigado daquele jeito e a gente teve uma briga muito feia. E aí ela me disse coisas que me machucou e eu disse coisas que machucou ela. E aí a gente
sim, se separou mais. Quando foi no outro dia, ela falou, não dá mais pra você morar aqui, você vai ter que ir morar na casa de seu pai, não dá certo você morando aqui e tal. Eu falei, tá certo. Chorei muito, sofri e tal, mas eu peguei, arrumei minhas coisas e fui. Antes da gente ir pra casa do meu pai, eu passei na casa de Consa. A gente passou lá na casa de Consa e aí acabou que Kaique falou, não, fica aqui e tal. E aí eu passei a morar na casa de Consa, que é minha sogra. Passei a morar lá. E aí eu morando lá, ela me acolheu, me ajudou muito, porque ela não era nada minha, só era apenas minha sogra. E me ajudou muito, me ajudou em tudo, me acolheu, sempre me apoiou em algumas coisas e quando ela não gostava, ela chegava e me conversava. E passei 6 meses morando com ela e foram tudo bom, gente. Tudo bem, assim, de questão de... Ela nunca falou nada comigo, nunca desfez de mim por nada. E por isso que hoje eu tenho Consa como uma mãe pra mim. Ela foi uma pessoa muito boa pra mim, eu sou muito grata a ela. Assim como eu sou grata à minha mãe Mari, sou muito grata que eu amo muito minha mãe. Amo também minha mãe Alice, que me botou no mundo, amo também. A gente já teve nossas fases, mas hoje a gente tá bem, E é isso, gente. E aí eu comecei a morar com ela e aí com Consa, passei 6 meses, aí depois de 6 meses, quando foi em dezembro, ela me ajeitou, foi em novembro, eu acho, ela falou assim, vou ajeitar pra você morar com ele, lá na casa de Vitor, que Vitor era o marido dela. E a gente passou, eu e Kaique passou a morar só. Ela ajudou a gente, apoiou a gente em tudo e a gente passou a morar só. E aí foram isso, gente. Aí passou a virada do ano, eu e Kaique junto e tal. Continuamos juntos, gente. Aí, quando foi em março, eu descobri que estava grávida. E aí, quando foi em julho de 2019, eu resolvi voltar para Juazeiro. E aí, vim para ter Arthur aqui e tentar uma nova vida com Kaique, porque lá ele não trabalhava. E assim, a gente não tinha como se sustentar, entendeu? Sem trabalho e tal. Ainda mais que tá muito difícil a vida, ainda mais com essa pandemia. E aí ele começou a botar currículo e tal. Minha mãe ajudou muito ele, minha mãe Maria adotiva me ajudou muito ele, ajudou muita gente. Apoiou a gente, me levou para médico e me ajudou em tudo. Então aí depois que ele conseguiu o trabalho, a gente veio morar aqui, nessa casa que a gente tá hoje, que ele alugou a gente alugou a casa com uma amiga minha de infância. A gente alugou a casa nós 4, ela e o marido dela, e eu e Kaique. E ela tem uma filha e eu tenho um filho, né? E aí ela alugou a casa, a gente alugou a casa nós 4 juntos. E estamos aqui, até hoje. Tem 1 ano que eu e Kaique veio morar em Juazeiro. E é isso, gente. E essa foi minha história. Hoje eu tenho 16 anos, eu sou casada, não moro nem mais com minha mãe biológica, nem com a minha mãe adotiva. E tenho um filho de 10 meses. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like de vocês e vamos lá, gente. Se você assistiu o vídeo até aqui, vocês vão comentar aí embaixo hashtag assistir até o final. Vocês vão colocar assim aí no final, hashtag assistir até o final, pra mim saber que vocês assistiram o vídeo até o final. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus.